Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Viva Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou Karina Peixoto. Hoje aqui uma convidada, Tayla, jornalista convidada aqui para poder falar sobre um assunto muito importante, né, Tay? Com certeza. Mais uma vez aqui, né? Obrigada pelo convite, é um prazer esclarecer um pouco mais sobre saúde, né? Que é importante aí, principalmente nesse ritmo moderno e agitado que as pessoas andam. Sim, nós vamos falar hoje, gente, sobre AVC e o número crescente de pessoas com menos de 60 anos que estão acometendo com essa doença, né, que é o AVC. E para falar sobre isso, nós temos aqui o Dr. Valdemar Algemiro, do Hospital Essido Evangélico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. É importante nós termos esses espaços para sempre trazer conhecimento e informações sobre saúde. Doutor, o que seria um AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral, é quando ocorre uma alteração súbita da circulação sanguínea dentro do cérebro. Aí nós temos dois tipos. O AVC isquêmico, quando a circulação tem um entupimento dentro das artérias, e tem o AVC hemorrágico, quando ocorre a ruptura desses vasos sanguíneos e extravasa sangue para dentro do cérebro. Então, são os dois tipos. E, doutor, o evangélico, né, é referência aqui no sul do estado quanto ao AVC, e você tem notado, né, a gente tem escutado muito, a gente estava até falando aqui antes, a gente tem escutado muito sobre notícias de pessoas com menos de 60 anos tendo um AVC. Isso se deve exatamente a que motivo? Por quê? Então, nós atendemos aí em torno aí de 100 pacientes mês lá no evangélico, né? E não é infrequente nós termos pacientes com 50, 60 anos que estão tendo o segundo AVC, né? E assim, infelizmente, isso é reflexo da vida moderna, da falta de priorização da saúde que a população tem seguido aí, né? Então, assim, é importante aí, depois a gente passa dos 30, a gente sempre brinca, né? É importante a gente fazer aqueles exames periódicos de aferir a pressão, exames de sangue, glicose, colesterol e tudo. E assim, e que são esses fatores de risco cardiovasculares, eu falo assim, que o AVC é a consequência de uma saúde mal cuidada. Lógico que existem casos mais raros de outras doenças congênitas, assim, né, coisas mais raras, mas o grosso, assim, o principal são problemas secundários a hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, tabagismo, todos esses fatores de risco cardiovasculares clássicos, todo mundo sabe, né, mas é difícil a gente cuidar deles aí no dia a dia. Tá muito ligado ao hábito, né, aos hábitos que a pessoa tem até essa idade. Isso, assim, infelizmente, assim, nosso apesar de ter essa cultura fit aí, tá aumentando, né, mas ainda os hábitos atuais, com certeza a gente come muito pior do que se comia antigamente, né, entendeu? Então, e hoje em dia é mais fácil, né, tempo de locomoção, né, tudo. Então a gente no dia a dia faz menos atividade física do que se fazia antigamente, e a nossa alimentação pior, e com isso, se a pessoa não se cuidar, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia vai vendo cada vez mais precoce, e isso aí é o reflexo do aumento dos números de AVC. Eu tenho 20 anos de formado, um pouco mais, e a gente, quando eu comecei a falar de AVC, depois que eu fiz a especialidade da neurologia, a gente falava em torno de 1 em cada 6 pessoas ia ter AVC ao longo da vida. Hoje está na estatística, isso aí ao redor do mundo, né, uma estimativa mundial, de 1 em cada 4 pessoas vai ter pelo menos um AVC ao longo da vida. E existe esse trabalho em todos os países de conscientização, né, para prevenção dos fatores de risco cardio-cérebrovasculares, puxar um pouquinho para o meu lado, e para essa estatística não aumentar para 1 para 3, entendeu? Porque as estatísticas estão dizendo que é a doença que mais mata, né? Então, se a gente for ver os números do portal da Transparência do Registro Civil, em 2024, o Brasil registrou mais de 85 mil
casos, muito né, grande, de AVC, é gente. muito grande. Você já falou que diminuiu esse número por pessoa, né? E lá no hospital, né? Você que está atendendo muito tempo, você falou que hoje já tem 100 pessoas dia, né? Como por que mês, é, né? por mês, desculpa. Como que é isso, se você olhar para trás, assim, só pra gente trazer essa realidade para cá, né? Quanto que era mais ou menos por então, dia e agora? Então, assim, a série histórica vai ficar um pouco complicado a gente falar, porque, assim, até 2016, aí, antes, né, os casos, não existia, né, pelo SUS, aí, um hospital de referência, né, para tratar os casos de AVC, um serviço bem estruturado, né, igual a gente é hoje em dia. E acaba que assim, os números vão aumentando, mas tem o viés também de 2 viés, que as pessoas estão sabendo que o evangélico é referência no SUS para tratar os casos de AVC, tem equipe treinada, né? E também o SAMU, o serviço do SAMU vem melhorando a cada ano. Então, o SAMU, a gente tem uma parceria muito interessante, e o SAMU está trazendo cada vez mais rápido os pacientes de toda a região sul, não só de Cachoeiro, isso é importante frisar também, não só de Cachoeiro para o hospital evangélico, lá a gente oferece tratamento a nível hospitalar. E esse tempo de socorro é muito importante, né? E aí, antes da gente chegar no tratamento lá no hospital, a gente queria saber, assim, quais são os sinais, né? A pessoa que é de casa, que tá, né? Antes a gente ficava focado só no idoso, agora a gente tem que voltar a atenção pra gente também, que tá nessa vida mais acelerada. O que eu preciso ficar atento para pensar, bom, isso aqui pode ser um AVC? Existe uma sigla, né, tradicional, né, que é o SAMU, tá? Que é o S de sorriso torto, então a pessoa começa do nada a entortar a boca, A de abraço fraco, então metade do corpo perde a força, e o M de música alterada, ou seja, tem alguma alteração da fala, ou começa a falar muito enrolado, ou para de falar subitamente. Então, esse aí, daí o U é de urgência, né, que tem que ligar para o SAMU 192 para ir mais rápido possível para o hospital. Só que ainda tem sintomas interessantes, né, que as sociedades as sociedades médicas, né, que tratam a parte de neurologia AVC, estão reforçando também que alterações de visão súbita e tontura súbita também podem ser AVC. Então, quando você começar a enxergar mal de uma hora para outra, ninguém vai pensar, a população em geral não vai pensar em procurar o pronto-socorro de neurologista. Não. Vai querer ir no oftalmologista, né? Sim. Então, assim, existe uma parte occipital do cérebro, a parte de trás do cérebro é uma parte especializada em visão. Então, a gente já atendeu pacientes jovens, assim, que já até estou lembrando aqui de um caso de um paciente jovem que estava na academia, daí teve uma perda de visão súbita, né, mas ele conseguiu chegar no hospital para tratar. Normalmente esses sintomas, eles são isolados ou eles... Ele costuma vir juntos, tá? Mas às vezes, muitas vezes o que é errado é que a pessoa, assim, daí, tipo assim, igual, vamos supor, tá com a visão alterada e tá meio tonta, vamos ver se vai melhorar. Na verdade, assim, que esse sintoma, se na dúvida, chama o SAMU, na dúvida, vai no hospital de referência, porque quanto mais rápido seu atendimento é melhor. Porque, assim, às vezes a pessoa começa com o braço tá meio estranho, né? Dormente, e às vezes até ainda tem um pouco de força, mas a força não tá pegando tão bem os objetos. É sempre o esquerdo, né, doutor? Não, varia. Depende da área do cérebro que pega, né? O interessante é que é cruzado. Quando tem alteração do fluxo sanguíneo cerebral do lado direito, a gente perde a função do lado esquerdo, é cruzado. Mas assim, o que acontece é que às vezes os sintomas não começam tão intensos, eles vão piorando. Então é importante informar que assim, os sintomas mesmo os leves, o ideal é procurar o atendimento o mais rápido possível. Esse atendimento mais rápido evita sequelas, por exemplo? É tudo em termos de AVC, tanto o AVC isquêmico quanto hemorrágico, quanto mais rápido o paciente for atendido, melhor é, tá? Daí tem motivos, o tratamento é diferente dessas duas entidades, a gente só consegue diferenciar se é um AVC isquêmico hemorrágico pela tomografia,
né? E daí no isquêmico vai ver que o vaso entupiu e no hemorrágico vai ver o sangue lá dentro do cérebro, né? Então, para o AVC isquêmico, o tempo é mais importante ainda, né? Existe uma estimativa de que a cada 1 minuto sem circulação cerebral morre em torno de 1,9 milhões de neurônios, quase 2 milhões. Então, quanto mais rápido ser atendido, melhor. E assim, e no AVC isquêmico, nós temos um remédio que se chama trombolítico, que é um remédio que a gente aplica pela veia. Isso vai tentar desfazer a obstrução de sangue dentro do cérebro e retornar a circulação para aquela área cerebral comprometida, né? Então, e a gente só tem até 4 horas e meia para fazer esse trombolítico, né? Então, uma corrida a favor da vida, né? Então, por isso que lá no evangélico, assim, como é rotina esses casos, né? Então, principalmente quando chega esses casos dentro do delta, que a gente fala, dentro do tratamento da janela para fazer o tratamento de trombolítico, daí existe uma priorização muito grande desse paciente dentro da estrutura, e nós temos um serviço de imagem bem eficiente que faz essa tomografia inicial muito rápido, né? Até quando nós somos auditados aí pela ONA, né? Que é uma avaliação de certificação que avalia a qualidade do hospital, até no programa que a gente participa do Angels, eles ficam impressionados com a rapidez desse processo de diagnóstico. Muita gente confunde até o infarto com o AVC, né? A percepção dos sintomas. O que teria de diferença entre o infarto e o AVC? Quando você está sentindo esses... Porque a vista também embaçada, ela está muito relacionada ao infarto, né? Que você começa a ficar com a vista muito embaçada, por causa da pressão alta. Então, realmente assim, mas o principal sintoma do infarto é a dor, né? Então, lógico que existem casos aí de infarto sem dor, né? Mas a dor no peito é uma coisa característica forte. Normalmente tem ela essa dor com algum outro sintoma. Às vezes pode até dar pela pressão alta, a pessoa pode ficar meio, ter essa questão de meio tonta, né, e tal, porque a pressão fica muito alta, né, na hora do infarto, falta de ar e tudo, né. Mas até a gente fala assim, o AVC seria melhor que ele doesse, né? Mas ele não dói. Ele é silencioso. Silencioso. Então, assim, os sintomas, as pessoas têm que aprender, tem que se falar mais de AVC para as pessoas aprenderem os sintomas que são... porque, assim, uma dor, todo mundo se preocupa e vai procurar. Ver o que é. Falta de ar também. Mas uma mão dormente, né? Ou entortou um pouco a boca. Então, assim... Às vezes a pessoa, vamos esperar para ver se melhora, né? E tem gente que tem medo também, né? Vê que tá uma coisa errada, não deixa, não vai ser nada, e vai ignorando, e às vezes é tarde demais. Isso aí só piora, piora. E como que é o tratamento, né? Como que é a estrutura? O senhor falou da questão da imagem, fala um pouco como que é o tratamento lá no hospital. Então, assim, a rotina como é que é? Normalmente, grande parte dos nossos pacientes aí, mais de 90% dos casos, eles são pelo SAMU, né? Outros casos são, às vezes, demanda espontânea, que a pessoa acaba batendo no hospital, daí o SAMU já avisa que está vindo um paciente aqui de Cachoeiro, de Marataízes, lá de Venda Nova, da região sul toda, e aí a equipe já fica atenta esperando esse paciente chegar. Assim que o paciente chega, ele já vai fazendo uma avaliação rápida da equipe e sendo levado para a tomografia. Daí faz a tomografia. Daí depois da tomografia faz o diagnóstico se é um AVC isquêmico hemorrágico, e aí vai para a sala vermelha, né, sala de tratamento de urgências, e aí vai seguir o tratamento de acordo com o diagnóstico. No caso do AVC isquêmico, a gente vai ser avaliado se vai ser possível fazer o trombolítico, né, se estiver dentro do tempo. Se não estiver dentro do tempo, a gente usa outras medicações, como AS, clopidogrel, são outros remédios, na verdade, o AS clopidogrel, quando passa dessas 4 horas e meia, é mais para evitar que piore, que tenha um outro AVC, mas ele não consegue reverter aquele AVC que teve. E no caso do AVC hemorrágico é muito importante, tem um estudo grande que saiu, que, enfim, não interessa para a população, mas é o Interact 3, assim, a gente tem que tratar vários fatores naquelas primeiras horas, né?
checar, no caso do AVC hemorrágico, chegar com a coagulação do paciente, se tem alguma alteração da coagulação, e principalmente baixar a pressão arterial. A gente tem remédios para baixar a pressão o mais rápido possível, para aquela hemorragia não crescer, e controlar a glicose e outros fatores. E, assim, esse pacote de conjuntos no AVC hemorrágico, ele ajuda a reduzir a morbidade. O AVC hemorrágico, né, como tem a ruptura do vaso dentro do cérebro, é um AVC que tem maior taxa de mortalidade. É um AVC mais grave, costuma ser mais grave do que o isquêmico. Então são dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E o hemorrágico, né, às vezes a gente precisa do auxílio da equipe da neurocirurgia, que a gente trabalha em conjunto, em alguns casos precisam ser operados. Quando o volume de sangramento do cérebro é muito grande, daí para salvar o resto do cérebro, tem que fazer uma cirurgia de urgência. Então, assim, o que a gente fala é que o AVC é uma doença muito grave e muito frequente. Então, não é um problema só do neurologista, né? Até porque existem poucos neurologistas em cada cidade. Então, assim, é preciso de todo o sistema de saúde se comprometa a tratar esses pacientes. E vocês já viram que a gente precisa, assim, do SAMU, precisa da radiologia, precisa de uma rede, né? Uma rede de cuidados, né? São vários elos da corrente para isso aí funcionar. Precisa do pessoal do pronto-socorro, da UTI, da neurocirurgia, e às vezes tem casos que precisa de algum tratamento por hemodinâmica, daí tem que lançar a mão da equipe da hemodinâmica, né? Até tem um tratamento muito interessante para AVC isquêmico também, que a gente não tem ainda no hospital evangélico, né? Na realidade, quando o AVC isquêmico é muito grave, como quando a gente vê pela tomografia, na realidade, no caso dos AVCs mais graves, a gente faz a angiotomografia, que é um estudo além da tomografia básica ali, a gente injeta contraste na veia para estudar os vasos sanguíneos do pescoço e da cabeça, para daí a gente ver o tamanho da obstrução. Quando essa obstrução é muito grande, nos vasos de mais calibre, mais proximais que a gente fala, aí precisa lançar mão do tratamento que chama trombectomia mecânica, tipo cateterismo cerebral. Cateterismo que se faz no coração, que lá no evangélico já faz, e pode ser feito também o cateterismo cerebral para tirar esse trombo. Mas ainda pelo sistema público, né, a gente só faz em Vitória, né, a gente caminha para esse paciente, até vai paciente de helicóptero lá para o Hospital Estadual Central. Então, é uma rede mesmo, né, só falando que às vezes o SAMU traz o paciente, a gente liga, tem que mandar o paciente para o central. Daí eles vêm, daí se for, daí dependendo do dia, do tempo, aí dá para ir, daí eles vão de helicóptero, levam esse paciente de helicóptero para Vitória. Mobiliza, né, várias frentes. A gente escuta muito falar que pessoas com 40 anos têm mais probabilidade a chegar à mortalidade do que pessoas com mais de 60 anos. Isso é uma verdade? Não é bem assim, né, entendeu? Então, assim, né, pelo contrário até, né, que se os pacientes mais jovens têm mais chance de recuperação. Uhum. O que às vezes acontece é que a pessoa às vezes não demora a chegar, né? Que não vai ter um AVC, acho que é alguma outra coisa, né? Entendeu? Que relaciona muito a idoso. É idoso, entendeu? Então, assim, o que pode acontecer nos casos de ter um desfecho pior no jovem é talvez a demora para o diagnóstico, né? Uhum. Se uma pessoa de 70 anos para de falar ou perde o movimento do braço, que pode ser alguma coisa. Uhum. No jovem, será que é alguma outra coisa? Será que é alguma coisa que comeu? Achar que é algum efeito colateral de algum remédio, né, e tal. E doutor, a gente falou muito da questão da urgência, né, mas no hospital evangélico também tem a questão do ambulatorial, né, desse acompanhamento desses pacientes. Como que funciona? Ele passa pelo tratamento e depois ele segue para o ambulatório? Como é que funciona essa rotina? É um tratamento de segmento pós-alta, né, então, quando o paciente chega lá, faz o diagnóstico do AVC, recebe o tratamento na fase intra-hospitalar, depois esse paciente precisa de um segmento de refinar o diagnóstico da causa dele, né? Então, assim, quando a gente fala de AVC, a gente tem duas informações importantes, assim, além de saber o tipo, né, se é isquêmico hemorrágico. No caso do AVC isquêmico, a gente tem que saber os fatores de risco do paciente, né? Então,
aqueles pacientes têm hipertensão, tem diabetes, tudo, tabagismo ou não, né? E da causa imediata do AVC. As principais causas imediatas, né, que a gente chama de etiologia, né, o que levou aquele AVC, as principais são a obstrução das carótidas, que são o vaso sanguíneo do pescoço, que leva sangue do coração para o cérebro. Então, alguns pacientes têm ali alguma placa grande de colesterol que está obstruindo essa passagem de sangue. Esses casos têm que ser operados, né? Eles vão para o ambulatório para fazer check-up, ver se deu tudo certo e tal, tá bem. Depois vai de alta, enfim. E no caso tem as causas cardíacas, né? Alterações no coração, que favorece muito que o AVC ocorra, né? Principalmente o AVC isquêmico. Daí, nesse caso, o principal é a fibrilação atrial. Então, assim, às vezes é difícil diagnosticar essas arritmias, as alterações cardíacas. Então, assim, se não se consegue fazer esse diagnóstico no hospital, esse paciente vai para o ambulatório para refinar esse diagnóstico, até que seja tudo esclarecido, ele possa voltar para a atenção primária, né, para o médico de família e seguir no tratamento dos fatores de risco, né? Então, a gente controla o mais grave, né, e depois continuação os elos, né, do cuidado, né? É importante, isso aí pode evitar novos episódios, né? Porque às vezes você passa por um tratamento no hospital falando, não, tô curado e não vou fazer esse acompanhamento, mas pode ter uma residência. Também não muda o estilo de vida, né? Você permanece no erro de manter aqueles hábitos ruins. Né? Então, assim, são 2 trabalhos. Então, assim, a gente, no Hospital Evangélico, existe uma estatística, né, assim, né, no termo de mundial, que o AVC recorre em 25% dos casos. 1 em cada 4 também. Então, assim, se você não fizer nada, né? Então, assim, é muito importante saber a causa daquele AVC. Então, a gente faz esse refinamento diagnóstico no ambulatório e depois fica por conta do paciente e com a ajuda do médico de família, do programa de saúde da família, para tentar estimular, mudar hábito de vida, né? Tentar conscientização e para ajudar a prevenir. Então, assim, mas esse fator de tratar, descobrir a causa do AVC é muito importante. Né? Então, o ambulatório ajuda muito nisso. Tem esse refinamento diagnóstico. Normalmente a pessoa tem alguns casos que a pessoa tem um AVC, depois de um tempo, ela normalmente tem um outro AVC. Então. Essa falta de cuidado, falta de acompanhamento. Então, assim, a falta de cuidado e desse refinamento diagnóstico da causa que levou ao AVC. E aí depois são os hábitos de vida, né? Então, assim, tudo tem uma parcela de culpa nesse caso, né? Então isso é muito importante, né? Então, aí, assim, depois que a pessoa teve AVC, tem que, além de cuidar da causa, tentar mudar os fatores de vida, alguns pacientes ficam com 1 grau de sequela. Isso que eu ia falar. Você normalmente vê a pessoa que tem um AVC, ela fica com uma parte do corpo paralisado, né? Braço numa boca, tem dificuldade até em andar. Você vê muita gente assim, depois de ter um AVC. Isso, então, assim, é tudo importante, né? Assim, o tratamento, quanto melhor o tratamento na fase hospitalar e ambulatorial, menor o risco da pessoa ter sequelas mais graves, mas lógico que tem casos catastróficos, né, que a pessoa fica com sequela, mas assim, é importante saber que existe a fase de reabilitação, você tem até a principal recuperação depois do AVC está nos primeiros 6 meses, né, mas até 2 anos depois do AVC você consegue ter uma reabilitação que a gente fala, né, então, e que daí depende da equipe de cuidados multiprofissionais. Essa parte é uma parte que é bem carente do sistema de saúde, entendeu? Público aí, então questão de oferecer fisioterapia, fonoaudiólogo. Esse pós, né? Essa recuperação aí. A gente consegue fazer bem no ambulatório a parte mais médica, assim, né? Isso aí é cobrado até a gente tem todo ano, todo ano eu participo do simpósio capixaba de AVC, que ocorre lá em Vitória. Esse ano vai ser em agosto, eu vou participar de novo, a equipe do hospital participa também, e é muito interessante que às vezes vai o secretário de saúde lá e tal, a gente cobra dele, e existe um trabalho para tentar melhorar essa questão de assistência pós-AVC, né, de reabilitação neurológica,
no Espírito Santo, né? Então, uma coisa que as pessoas... Mas, assim, daí o secretário de Saúde fala que isso aí eles têm que melhorar a interação do Estado com o município, né? O principal responsável por essa parte mais básica aí de reabilitação, fisioterapia, fono, é mais o município. Então, cada um tem sua parcela de responsabilidade, mas muito interessante ressaltar aqui que o Espírito Santo, ele é considerado o estado bem preparado para tratar AVC. É um dos destaques no nível de Brasil de tratamento agudo de AVC, a gente é bem conceituado. Que bom. E na região sul a gente está muito bem servido, né? A gente falou de estrutura, né? O Hospital Evangélico aí tem estrutura para fazer esse atendimento a tempo hábil. E tem também uma estrutura de equipe, né? Multiprofissional, que é muito importante, né? Que você falou que é importante também pós-tratamento. Mas ali no hospital, então vocês encontram o neurologista, assim como o doutor, residentes, clínica médica, pronto-socorro, UTI, né, assistência multiprofissional com enfermagem, fisioterapia, fono. Então, toda essa equipe vai ajudar também, né, nessa reabilitação ali, nesse tratamento. Então, assim, o Hospital Evangélico tem uma equipe bem completa. Nós temos uma coisa muito importante que é unidade de AVC. O que é isso? É um setor dentro do hospital que está especializado em tratar pessoas com AVC. Então, toda a equipe ali já vai criando uma expertise em tratar esses pacientes, né? Então, desde o técnico de enfermagem, o enfermeiro, fono, físio, terapeuta ocupacional, farmacêutico, do psicólogo. A importância do psicólogo aí nesse tratamento. Serviço social para dar acesso depois ao serviço social. Tratamento. Então, assim, se eu esqueci algum, acho que eu não falei todos, a gente falou todos, serviço social. Então, assim, todo mundo trabalha para melhorar, favorecer uma boa recuperação. Tipo assim, o começo está sendo feito bem certinho, isso ajuda muito, né? Essa unidade de AVC ajuda muito no início da recuperação do paciente, né? Então, até a gente vê isso lá dentro do hospital, né? Apesar às vezes a unidade de AVC está cheia, né? Eles têm picos de atendimento, né? Então, são mais de atendimentos por mês, né? Então, existe o fluxo, né? Chega o paciente, vai de alta, então tem esse fluxo, mas às vezes, quando chega muitos pacientes ao mesmo tempo, às vezes quando o paciente fica fora de AVC, a gente vê que não é a mesma coisa, porque a equipe multiprofissional não está tão bem treinada, né? Então, apesar de ter a parte médica, especialistas em AVC, tratando do paciente, né? A gente vê realmente a importância da equipe multiprofissional. Trabalhando junto, né? E a gente falou a questão do hábito de vida, mas a gente não falou dos fatores de risco, né, doutor? Que também tem que ser um alerta aí para a população. Quem tem aí algum desses fatores, quais seriam eles? Então, assim, tem fator de risco que, infelizmente, não dá para mudar, que é a idade, né? Então, e assim, às vezes alguma genética, tem alguns casos aí de causas mais raras de pessoas que têm problemas que cursam com aumento do risco de ter AVC. Mas os principais fatores de risco são a hipertensão, o sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo, colesterol alto, excesso de bebida alcoólica, e na realidade assim até e má alimentação também é importante, porque tem estatística mostrando que você tem que comer verduras, pelo menos 3 porções de frutas e verduras ao longo do dia, né? Então, enfim, são os principais sugestões. Sim. Bom, já vamos chegando aqui ao final do nosso Viva a Vida de hoje, mas gostaria que você deixasse alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, falando, né, quais são os cuidados. A gente abordou bem aqui o assunto, mas deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes do Viva a Vida. Então, assim, é muito importante que tempo é cérebro, né? Então, assim, o primeiro sinal, procure o SAMU, procure um hospital que tem esse tratamento, né? Então, que seja especializado no tratamento de AVC. E é muito importante a gente falar sobre o AVC, então vamos divulgar esse conhecimento, né? Porque o AVC, ele tem prevenção, tem tratamento e tem recuperação depois, tem reabilitação. Então, mas o importante, mensagem final,
poderia deixar, que tempo é cérebro. Quanto mais rápido o paciente chegar para ser tratado, melhor vai ser o desfecho. Melhor ele vai ficar depois. E vamos passar de novo aqui o SAMU aí. Sorriso. S de sorriso. Aham. A de abraço fraco, metade do corpo vai ficar fraco. E M de música alterada, ou seja, tem uma alteração súbita da fala, a pessoa começa a falar muito enrolado ou para de falar. E U de urgência, que é para chamar o SAMU 192. É isso aí, gente. Vão ficar atentos. E, Tayla, muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer estar aqui, levando um pouquinho mais de informação, né? Conhecendo mais sobre o AVC para a gente também ficar atento, né? E não cair nisso, né, doutor? Repensar a qualidade de Vamos vida, mudar, como que os hábitos estão, isso aí. Todos os mestres que nós a gente acaba trazendo aqui falam sobre isso. É mudança de hábito. A gente tem que... É uma coisa tão simples, né? Mas acho que as pessoas ficam no dia a dia, na correria e negligenciam a saúde por conta não tenho tempo de me alimentar, não tenho tempo de me movimentar. Eu acho que o resultado dessa vida contemporânea e louca que a gente tá tendo aí, você vê que tudo afeta a nossa saúde, né? Então, mudança de hábito, gente. É isso aí. Doutor, foi um prazer, foi muito bom aqui conversar sobre um assunto tão sério e colocar aí os nossos ouvintes sempre alerta a respeito desses sintomas aí do AVC. Gente, vamos ficando por aqui e até o próximo Viva a Vida.